Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas. Sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Estamos de volta para mais um episódio desta segunda temporada do podcast. O nosso objetivo mantém-se: informar e sensibilizar o público acerca do espectro do autismo. Esperamos que este continue a ser um espaço de partilha de informação e de experiências, contribuindo para um maior conhecimento sobre o espectro do autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com David Rodrigues, professor de Educação Especial, obteve o doutoramento na Universidade de Lisboa, lecionou em universidades portuguesas e estrangeiras, na Bélgica, Brasil, China, e cessou a sua carreira docente em 2015 como professor catedrático. Trabalhou em projetos internacionais para a Unesco, Unicef e Humanité e Inclusion, sobre temáticas de direitos humanos e inclusão social e educativa. É conferencista convidado em países da Europa, África, Ásia, América do Norte e do Sul, publicou 32 livros e dezenas de artigos em revistas da especialidade, é fundador da ONG Pró-Inclusão, foi seu presidente entre 2008 e 2020, e é diretor da revista Educação Inclusiva. Recebeu em 2017 o Prémio de Excelência de Liderança Internacional pelo Council for Exceptional Children, nos Estados Unidos. Em 2020 foi galardoado com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos pela Assembleia da República e em 2023 foi condecorado pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública. É membro, desde 2015, do Conselho Nacional de Educação. Professor David, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje à conversa connosco. Isto foi um desafio ler este extenso currículo, isto é uma grande responsabilidade, acertar em tudo, dizer tudo direitinho. Portanto, muito obrigada por estar aqui hoje e ter aceito o nosso convite. É um grande prazer, Cláudia e Patrícia, é um grande prazer estar aqui também convosco. E o currículo só é grande porque eu também já não sou novo, não é? E, portanto, as pessoas mais velhas têm currículos grandes. Mas isto é um currículo extenso e imponente, porque tem aqui umas coisas muito sérias. Vamos talvez começar aqui pelo início, vamos falar um pouco sobre si. Quem possa nunca ter ouvido falar de David Rodrigues, apesar do currículo, de onde vem e como é que tem sido este percurso profissional de tantos anos, sendo uma das principais referências nacionais e internacionais na área da educação inclusiva? Olha, a minha vida é uma vida simples, no sentido, eu era professor numa escola e de repente tive um convite para ir para uma instituição de ensino especial, na altura que se chamava ensino especial, e eu fui. Não foi um chamamento, não foi uma epifania que eu tive. Foi simplesmente um convite, eu fui e comecei a trabalhar lá e primeiro estranha-se, depois entranha-se. Fiquei toda a vida ligado a esta grande missão, digamos, de entender as pessoas que são menos entendidas. Procurar encontrar onde muitas vezes essas pontes não existem. Trabalhei primeiro nessa instituição, depois fiz o curso de professor de Educação Especial. Universidade, eu diria que talvez o dominante da minha vida foi a formação de professores e foi na universidade, mas não uma universidade só aulas, não uma universidade só orientar teses, foi uma universidade também e eu tive muitas experiências relacionadas com o apoio à comunidade, com a organização de encontros de pessoas com deficiência, com seminários que fazíamos, com de volta ao país, eu dizia a brincar, em vez de ter a volta ao país em bicicleta, era a volta ao país em conferência, andar por todo o lado, na altura, a promover o que nós chamávamos na altura a integração e depois mais tarde a inclusão. E que a dominante do meu percurso é essa mesmo, ligada à formação de professores à formação de outros técnicos, apoio às escolas, e trabalhos de investigação também relacionados com isso. Obviamente o privilégio de ter estado ligado a algumas coisas inovadoras. O primeiro mestrado em Educação Especial em Portugal, em 1991. Tarde criei também o curso de terapias expressivas, de musicoterapia e dançoterapia. Foram coisas na altura novas, não só na minha universidade, mas em todo o país. Dizia o Pedro Abrunhosa, coisas que ainda não tinham sido feitas. Isso foi muito bom.
Portanto, depois fundei, juntamente com outros colegas, fundei a Inclusão, uma associação de docentes de educação especial. Fiz muito trabalho também na Pro-Inclusão. Ora, bom, estou numa fase, digamos, de menos atividade institucional, numa atividade frenética noutros aspectos. Continuo a coordenar projetos internacionais, continuo a viajar muito e a fazer conferências no estrangeiro, tudo para apresentar e para discutir o português ao nível da educação inclusiva, e continuo, obviamente, sempre muito empenhado, sempre muito atento àquilo que se passa à minha volta. Perguntou quem sou eu, e eu estive-lhe a falar só dos meus aspectos profissionais, mas deixe-me dizer-lhe duas coisas também que têm sido grandes companheiros na minha vida pessoal. Desculpa de interromper, sei que tem uma banda. Uma delas é a música, não é? Que eu tenho o privilégio de tocar numa banda de jazz tradicional. Tem sido também muito bom. E outra coisa que me tem acompanhado também muito, poesia. Eu escrevo poesia haiku, poesia japonesa, aquela poesia muito curtinha, são 3 linhas. Isto tem sido, digamos, ao nível dos meus interesses pessoais, ao nível dos meus interesses profissionais, tem sido a minha vida. Tenho privilégios de estar sempre muito apoiado pela minha família, por um grupo de amigos fantástico, e de certa maneira, não só os meus amigos, mas muitos conhecidos, pessoas que neste momento valorizam um pouco aquilo que eu faço, da mesma maneira que eu procuro em toda a minha vida e desde sempre valorizar de uma forma humanista o que as pessoas fazem. E esta questão de uma perspectiva humanista é muito importante. Às vezes olhamos as pessoas com um certo desdém e dizemos, ele faz isto, mas não sei. Eu penso que nós temos que valorizar as pessoas por aquilo que elas conseguem fazer, por aquilo que elas fazem, porque em 99% dos casos as pessoas fazem o melhor que podem. Todas as pessoas fazem o melhor que podem. Ainda que às vezes existe muita crítica, muita conversa, mas eu não vou nessa conversa. Eu procuro valorizar muito o que as pessoas fazem e obviamente estou numa fase da minha vida em que eu também sinto que as pessoas valorizam aquilo que eu faço. Sobre a inclusão, o que é isto da inclusão e por que é que ainda temos de falar sobre a importância da inclusão na educação? Eu tenho a impressão que temos que falar hoje, e se nós nos encontrarmos daqui a 50 anos, acho que ainda vamos continuar a falar. É porque a inclusão não é uma coisa que se é ou que se tem. É um assunto em que se trabalha. É um processo em que nós estamos implicados. É quase como se fosse quase um processo de felicidade. Nós nunca somos completamente felizes, nós estamos sempre no caminho a procurar equilibrar melhor. Mas eu queria responder mais concretamente à sua questão sobre o que é a inclusão. Há dezenas de definições, mas eu de uma maneira muito rápida dizia-lhe que a inclusão tem a ver com duas coisas. Tem a ver com nós estarmos numa situação de interdependência com os outros. Nós sentirmos que aquilo que nós fazemos está dependente daquilo que outras pessoas fazem. E, portanto, sentirmos que fazemos parte de de que temos um papel, digamos, naquilo que a comunidade faz. E uma segunda questão que eu penso que é muito importante da inclusão é este sentido de pertença. Sentido de pertença quer dizer que nós nos sintamos efetivamente membros de qualquer coisa. Não quer dizer que nós estejamos sempre, não é? Mesmo nas famílias, não é? Nós às vezes gostamos muito da nossa família, mas às vezes há momentos em que nós dizemos, a minha família é tramada, não é? Então, às vezes também nos zangamos com a família, não é? Mas, no entanto, nós continuamos a ser membros daquela família e a sentir-nos pertencentes dessa família. E eu penso que a inclusão tem muito a ver com isso, com eu sentir que eu pertenço à escola, que eu sentir que eu pertenço à comunidade, que eu pertenço à companhia onde eu trabalho, que eu pertenço ao meu grupo de amigos e que eles também sentem que eu pertenço lá. Esta questão do sentido de pertença. Não é só o estar, mas é sentir que pertenço. Já respondeu sobre a outra pergunta. A falta dos recursos impede a inclusão? Impedir a inclusão, eu tenho dúvida que impeça a inclusão, diminui a inclusão, isso sem dúvida. Porque eu penso que há um recurso que todos nós temos para a inclusão, que é esta questão que tem a ver com a aceitação do outro. E nós podemos, muitas vezes, sem recursos, fazer muitas coisas. E até lhe digo uma coisa, Patrícia. Não há nenhum recurso que nos torne inclusivos.
por si só, se não era ótimo, bastava distribuir esse recurso, não é? Temos aqui uma caixinha com esse recurso e está resolvida a inclusão. A inclusão não se resolve só com recursos, com aquele determinado recurso. Agora, os recursos são necessários, sem dúvida. E porquê? Ao nível da escola, pelo seguinte, Patrícia, o que se passa é que a escola, tal como existe, não foi criada para ter a diversidade de alunos que tem atualmente. Quando nós abrimos, e muito bem, quando abrimos a escola para toda a gente e dizemos esta é a escola onde toda a gente tem que ser educado, obviamente nós ficamos a pensar, mas nós precisamos de recursos, mais recursos ou recursos suplementares para procurar apoiar as pessoas que normalmente não estavam nesta escola. E aqui Portugal tem feito um esforço muito grande ao nível de recursos. E deixe-me dizer-lhe só duas coisas. Às vezes nós dizemos que temos falta de recursos, dizemos, e quando vamos pelas escolas é uma queixa recorrente que ouvimos nas escolas da falta de recursos. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós temos 811 agrupamentos em Portugal, agrupamentos de escolas. Estes 811 agrupamentos de escolas, todos eles são inclusivos. Quer dizer que você pegou num conjunto de recursos que nunca chegam completamente, mas mesmo assim distribuiu-os por 811 agrupamentos. Imagine, por absurdo, que nós tínhamos 50 escolas de educação especial. Não nos faltavam recursos. Nós tínhamos recursos para 50 escolas de educação especial, nós tínhamos. A nossa questão é que nós estamos a dispersar os recursos por 811 agrupamentos. E obviamente que isso torna mais difícil nós termos sempre os recursos necessários, indispensáveis em todas as escolas. E por isso, quando me diz se são indispensáveis os recursos, eu não diria que são indispensáveis, mas sem recursos nós temos muito mais dificuldades de atender todos os alunos. Ainda que nas nossas escolas nós temos medidas universais, não é? Medidas universais que são proporcionadas a alunos com dificuldades. E essas medidas universais são da responsabilidade da escola. No entanto, a maioria dos alunos da escola tem medidas universais. Quer dizer que a escola por si só consegue responder a muitos alunos. Mas depois há alunos que têm condições mais desafiantes, que precisam de outro tipo de medidas e às vezes nós temos dificuldade em dar a tempo e competentemente os recursos que esses alunos precisam para poderem aprender e se incluírem na escola. Sobre a lei da educação inclusiva, o que nos diz a lei da educação inclusiva? O que mudou? Bom, eu dizia, Patrícia, o que está a mudar, não é? Porque nós dizemos sempre que a realidade não muda por decreto, não é? Mas às vezes encontramos pessoas que, apesar de dizerem isto, acreditam o contrário. Que diz, estás a ver, temos a lei, mas não se passou nada. E diz, está a ver, era como você dizia, a realidade não muda por decreto, está a ver? As pessoas às vezes não se apercebem que estão a entrar em contradição. Mas vamos ver. Em primeiro lugar, eu penso que a lei que nós temos é uma lei extremamente importante, porque a realidade não muda por decreto, mas também dizemos que a realidade tem muita dificuldade de mudar se não houver decreto. E, portanto, o decreto é, sem dúvida, um ponto positivo para nós podermos ir mais para a frente. E eu gostava de lhe dizer, Patrícia, que Portugal tem talvez a primeira lei de educação inclusiva do mundo. Quer dizer que muitos países, outros países, nem vale a pena fazer a lista, mas eu conheço-os e já trabalhei lá, têm leis que apontam para a necessidade de uma educação inclusiva. Agora, Portugal é o primeiro país que diz, não, isto é mesmo um sistema inclusivo. Isto é, não estamos a apontar, qualquer dia chegamos lá. Portugal, com a Lei 54 de 2018, diz, não, isto agora as escolas vão se tornar todas, ou têm que caminhar para se tornarem escolas de educação inclusiva. A Patrícia perguntou-me o que é que mudou com a lei. O que é que mudou? Isso seria uma longa lista. Mas deixe-me talvez dizer-lhe a mudança principal que se passou com o 54. A mudança principal foi exatamente esta migração que nós tivemos do conceito de educação especial para o conceito de educação inclusiva, que foi uma mudança muito grande e que às vezes não é muito bem percepcionada. As pessoas dizem, é educação inclusiva, como se dizia antigamente a educação especial. Não é a mesma coisa. Nós fazemos uma mudança entre o que é educação especial e educação inclusiva.
E podíamos dizer que esta mudança se pôde verificar em 3 ou 4 questões. A primeira delas é na população. A população de educação especial era a população que estava conotada como tendo uma condição de deficiência. Eram essas pessoas que eram o core business, não é? A população preferencial da educação especial. Quando nós falamos em educação inclusiva, alargamos muito este conceito de população e dizemos que a educação inclusiva digamos, para ser aplicada, para ser usada, abrange todos os tipos de alunos. Não só os alunos com dificuldades, todos os alunos. Isto é, para nós levarmos uma perspectiva de educação inclusiva avante numa escola, nós não podemos dizer que há alunos de inclusão e alunos que não são de inclusão, porque isso até é um bocadinho ridículo, não é? Nós temos que pensar que a inclusão é um valor da escola e que todos os meninos que não têm dificuldades, os meninos que são fantásticos na escola, esses meninos também são meninos de inclusão, porque são pessoas que têm de perceber o que é inclusão, têm de saber que têm o dever de apoiar colegas que têm mais dificuldades. Não é uma coisa que a pessoa faz se quiser, é um dever que as pessoas têm, porque os direitos humanos estão ligados aos deveres humanos. E o primeiro dever humano é assegurar os direitos humanos dos outros. E é por isso que nós precisamos de pensar que todos os alunos têm que ter esta implicação ao nível da educação inclusiva. Outra questão muito importante que fez esta transição da educação especial para a educação inclusiva foi a questão da importância do diagnóstico e da prescrição. Nós tínhamos na educação especial, tínhamos muito a ideia que se eu tiver um determinado diagnóstico, se eu tiver uma determinada caracterização do aluno, eu sei mais ou menos o que eu devo fazer com ele. E nós sabemos que hoje que não é assim. Sabemos que o que é fundamental é nós termos uma caracterização pedagógica, acompanharmos o aluno, sabermos quais são os pontos fortes e pontos fracos, sabendo que, por exemplo, o facto de eu ter trissomia 21 e outra pessoa ao meu lado ter trissomia 21 não nos faz iguais. E eu ter autismo e uma pessoa ao meu lado ter autismo não nos faz iguais. Até talvez nos faça mais diferentes do que as pessoas que não têm como uma condição de desenvolvimento. E por isso esta transição entre educação especial e educação inclusiva também se manifestou muito ao nível deste conceito do que eu devo fazer da intervenção. Eu não sei o que devo fazer com a pessoa se eu souber qual é o diagnóstico, mas tenho que ir atrás, havia um educador francês, o Claparède, que dizia que era muito importante para os educadores dobrar os joelhos. E dobrar os joelhos não é para rezar para as crianças, é dobrar os joelhos para perceber onde as crianças estão, para ir buscar as pessoas onde elas estão e não onde nós pensamos que elas deviam estar. Nós temos que ir buscar as crianças onde elas estão. E isto é qualquer coisa que a perspectiva de inclusão nos ajuda mais, talvez, do que a perspectiva da educação especial. Porque a perspectiva da educação especial achava que, pelo facto de eu ter um diagnóstico, eu já sabia mais ou menos onde as crianças estavam. E a inclusão nesse aspecto é muito mais desafiadora, porque nos valoriza muito mais a caracterização pedagógica, a caracterização, digamos, até do ambiente, das condições de aprendizagem que eu tenho de ter para cada aluno. Portanto, quando me perguntam o que é que fez o 54, fez muitas outras coisas, mas eu acho que a principal mudança que o Decreto-Lei 54 de 2018 provocou foi realmente esta transição entre um conceito de educação especial, que foi muito útil e que durante muito tempo foi o melhor que nós conseguimos fazer. Eu trabalhei muito na perspectiva de educação especial e sabe que às vezes filosoficamente fala-se do presentismo, não é? Aquelas pessoas que agora, estando na inclusão, olham para trás a dizer, que palermice que nós fazíamos. Não é palermice nenhuma, nós fazíamos o melhor que sabíamos e da melhor maneira, não é? E, portanto, também é preciso nós termos respeito por aquilo que nós fomos e por aquilo que nós fizemos, porque fizemos o melhor que nós conseguíamos fazer. Só que agora estamos numa outra perspectiva, estamos a olhar para as coisas de uma outra maneira. E portanto, é muito importante nós percebermos que esta mudança, digamos, com linguagem mais difícil, numa transição desta maneira de olhar o mundo da educação especial para a educação inclusiva, penso que é talvez a dominante principal desta lei. Para terminar sobre a lei da educação inclusiva em Portugal, como tornar
inclusive as escolas que não foram criadas para o ser. Patrícia, isso costuma-se dizer que é a pergunta de $1 milhão, não é? E se nós soubéssemos responder, ou melhor, temos perspectivas sobre isso, mas não tenho uma resposta certa para lhe dar. Eu penso que uma escola tornar-se inclusiva, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que nós já fizemos muito caminho. Às vezes, quando nós falamos sobre inclusão, há pessoas que nos digam, pois isso agora é uma perspectiva nova. Não é novo em Portugal. Nós andamos a trabalhar em inclusão em Portugal há muitos anos. Nós começamos a trabalhar em integração ainda logo a seguir ao 25 de Abril de 74, há 50 anos quase, não é? E temos vindo a evoluir. E Portugal foi dos primeiros países que adotou a Declaração de Salamanca em 1900. Que há vários elementos dentro. 49 anos, quase 50, exatamente. Vamos descer a avenida para o próximo ano, 2024, descemos a avenida para fazer os 50 do 25 de Abril, não é? Mas estava a dizer que nós temos já muita experiência sobre isso e já muita coisa se passou nas escolas sobre isso. E nós temos muito boas experiências nas nossas escolas. Claro que aparecem sempre pessoas que olham para o copo meio vazio, dizer, isso é muito bonito, mas faltou o computador àquela criança durante 2 meses. E eu disse, sim, mas há 140 crianças ou 150 crianças que estão com medidas nesta escola e você não me fala delas, só fala desse caso, dos 2 meses, não é? E nós às vezes temos que lutar um bocadinho contra isso, porque às vezes, sabe o que eu acho, Patrícia? Eu acho que às vezes esta ideia de perfeição acaba por ser uma ideia que nos imobiliza. A pessoa anda tão à procura da perfeição que diz, então o melhor é não fazer nada. Se não for perfeito, o melhor é não fazer nada. E até lhe conto uma pequena história. Ontem estava a falar com professores e estava a dizer como é que Portugal fez uma evolução tão grande em educação, em que nós tínhamos, em 1974, nós tínhamos mais de 30% de pessoas analfabetas. E este ano nós temos 52% de jovens com 18 anos no ensino superior. É um salto fantástico. Quando eu disse 52%, há um elemento da assistência que levantou o braço e disse, pois é, mas o Japão tem 80%. E eu digo, realmente, este desejo, esta ânsia da perfeição não nos deixa ver o que nós temos. As pessoas estão sempre tão ansiosas. Isto para lhe dizer, Patrícia, que eu acho que nós já avançamos muito na inclusão e temos muito bom trabalho na inclusão em Portugal. Claro que não é um trabalho perfeito, não é? Mas temos muito bom trabalho. Agora, quando nós falamos quando me pergunta o que é possível fazer para que o 54 seja efetivamente mais aplicado e mais real, mais no dia a dia, como se diz, no chão da escola, que esteja mais no chão da escola, eu penso que é muito importante a questão das atitudes, isto é, que toda a comunidade escolar, e quando eu digo, fala-se muito dos professores, mas não são só os professores, é a direção da escola, são os assistentes operacionais, são as famílias tão importantes, as famílias que nós às vezes encontramos que há escolas que estão a fazer um bom percurso ao nível da educação inclusiva e encontramos famílias que resistem a isso, não é? Dizendo assim, se esse menino com deficiência intelectual for para a turma do meu filho, eu mudo o meu filho de escola. E às vezes encontramos resistências onde nós nem imaginávamos que podia haver resistências. E há muitas resistências. Infelizmente no autismo, nós, enquanto federação, por exemplo, recebemos muitas queixas, muitos e-mails, muitos contactos de pais, precisamente a relatar episódios assim. De famílias, de pais, que estão contra, porque de alguma forma, e seria a próxima pergunta, que parece que existe esta luta entre uns versus os outros e que ao lutarmos pela inclusão parece que é a inclusão só de alguns, outros ficam de fora e que parece que é um processo muito difícil de entendermos que são todas crianças, que há vários elementos dentro da sala com e sem deficiência e são todos diferentes à partida, ponto. Como dizia há pouco, esta resistência de algumas famílias e não só famílias, de elementos dentro da escola, que vem esta situação destes alunos que parece que vão interferir com as aprendizagens dos alunos que não têm deficiência, neste caso do autismo. Cláudia, isso sabe que eu costumo contar isto parece uma anedota, mas não é mesmo uma história verdadeira, que uma vez numa escola, não interessa em que país foi, mas é uma experiência que eu recolhi diretamente e que é verdadeira.
que havia uma criança com cadeira de rodas e a escola decidiu, uma vez que tinha uma escadaria, construir uma rampa para ele poder ter acesso à escola. Quando a escola começou a fazer a rampa, a associação de pais dessa escola veio dizer que não queria que se fizesse a rampa. E ficou toda a gente perplexo. Espera aí, mas qual é o problema de fazer a rampa? E o presidente da associação de pais disse, pois é que se vocês fizerem a rampa, vão pensar que os nossos filhos andam numa escola de deficientes. São coisas incríveis. Nós às vezes realmente vemos a resistência que nós temos à deficiência e à diferença. E o olhar, Cláudia, é terrível, é terrível. Mas eu agora pegava na sua questão, que é uma questão que é também recorrente nas questões de inclusão. É dizer, bom, que se encontra este equilíbrio, não é? Dizer, pois estás a ver, eu tenho um professor e tenho 25 alunos e depois aparecem 2 meninos com autismo. E o professor tem que gastar o seu tempo com os meninos com autismo e aqueles meninos que querem ir para o curso de medicina ficam prejudicados. E os outros? O que é que se passa com os outros? Olha, eu não vou menosprezar a pergunta porque, obviamente, como eu disse há pouco, nós temos que ir buscar as pessoas onde elas estão. Mas um professor que me diz isso já me diz muito sobre a maneira como ensina. Já me diz muito. Isto é um professor que à partida me está a dizer, está a ver, eu ensino todos da mesma maneira. Mas como esses meninos não aprendem, eu tenho que dar apoio a esses. E os outros o que é que se passa? Como eu só ensino dessa maneira, os outros ficam desprotegidos. No próprio 54 de 2018, que a Patrícia falou há pouco, existe uma medida que se chama uma abordagem multinível. Quer dizer que o professor deve ter consciência que dentro da sala de aula, todas as salas de aula, vou dizer outra vez, dentro de todas as salas de aula, tendo meninos com autismo ou não tendo meninos com deficiência intelectual ou não tendo qualquer tipo de alunos, existem diferenças no processo de aprendizagem. E um bom professor procura atender, obviamente não a cada uma, senão o professor dá em louco, não é? Mas pensar que existem grupos de alunos que certamente precisam de um tipo de trabalho diferente para poderem atingir os seus objetivos. Há um investigador catalão, o Pere Pujolàs, que dizia que o primeiro ponto, se calhar, é nós pensarmos que dentro de uma classe existem 3 grupos de alunos. Há grupos de alunos com dificuldades, isto é, que têm dificuldades de seguir aquilo que está a ser dito. Há um grupo de alunos que vai seguindo o que é dito e há um grupo de alunos que já estão para lá de Bagdá, como se diz, já estão muito para diante, não é? E, portanto, um professor, quando nós falamos em aprendizagem multinível, é uma pessoa que tem atenção que, se calhar, quando eu for dar aula, eu tenho que ter uma atenção a estes diferentes grupos. Dito isto, Cláudia, quando o professor diz, mas eu, se der atenção a estes, não dou aos outros, é porque o professor está automaticamente a dizer, mas eu só dou a mesma aula igualzinha para toda a gente. E, portanto, como há uns que não percebem, eu tenho que estar com eles, e os outros, como já perceberam, então o melhor é nem trabalhar com eles. Isso, vou-lhe dizer, é uma situação completamente injusta para os meninos que têm necessidade, que têm vontade e que têm motivação para ir mais longe. Eu digo muitas vezes que se a inclusão prejudicar alguém no seu processo de aprendizagem, eu sou contra a inclusão. Não adianta, porque a inclusão não é para as pessoas, outra vez, a inclusão não é para as pessoas com deficiência, nem é para os maus alunos, nem é para os alunos com dificuldades. A inclusão é para todos os alunos. E se eu for um aluno que seja muito talentoso e que queira progredir muito, se a escola não me der aquilo que eu preciso, eu estou a ser prejudicado. Eu posso dizer, eu estou a ser prejudicado pela escola. Obviamente, nós precisamos que a escola e que a organização da escola, há pouco a Patrícia tinha perguntado o que é preciso, eu falei das atitudes, mas também é importante a organização da escola, que a escola se organize para poder dar a cada aluno conforme as necessidades que ele tem. E obviamente, não, como eu estava a dizer há pouco, é um bocadinho demagógico dizer, cada aluno tem as suas dificuldades, tem que ser individualizado. Isso, claro, poderia ser assim, mas isso é muito inatingível. Agora, que nós podemos encontrar grupos de alunos que têm necessidades diferentes, que têm formas diferentes de aprender e que podem beneficiar de uma abordagem diferente do ensino, isso sim. E isso não significa que eles sejam postos à margem. Significa que em determinados momentos do processo de aprendizagem eles têm que ter
um tipo de estímulo mais consentâneo com as capacidades, com as competências, com os interesses, com as motivações que eles têm. Uma bela conversa. Uma bela conversa. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa até agora, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. No próximo episódio continuaremos a conversa com o professor David Rodrigues. Até lá, acompanhem-nos nas redes sociais, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali.